Cumprimento a todos que estão aqui conosco no santuário, que estão conosco na emissora de rádio, e como também os que estão conosco na internet, nos vendo e participando deste culto. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 24. Nós estamos falando sobre os sinais que estão acontecendo e que marcam a volta de Jesus, primeiro para levar a sua igreja, o seu povo, aqueles que nasceram de novo, tiveram uma experiência pessoal de entrega da sua vida a Jesus, fizeram uma aliança com Ele e estão vivendo de acordo com a palavra dEle em santidade, estão levando a sério a vida cristã. A estes, Jesus virá buscar primeiro. Depois Ele virá com eles em poder e grande glória, juntamente com os anjos. Aí vem os exércitos de Deus. Você pode imaginar o tamanho dos exércitos de Deus? São bilhões de anjos. Você pode imaginar anjos guerreiros, magníficos em poder e grande em força. Vai ser um acontecimento glorioso. Aliás, irmãos, o acontecimento mais marcante na face da terra ainda não aconteceu, está para acontecer, que é o desaparecimento de milhões de pessoas instantaneamente, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, tanto de dia como de noite. Jesus diz que 2 estarão no campo, um será levado, um será tomado pelo arrebatamento, e o outro será deixado para trás. 2 estarão numa cama dormindo, um será levado e o outro será deixado. Se a pessoa que será deixada é aquela que não teve uma aliança com o Senhor, que não se preocupou, ela vai ser deixada. Então vão desaparecer milhões. Logo, logo nós vamos falar sobre este assunto, que é um tema também de um dos estudos bíblicos sobre a segunda vinda de Cristo. Mas hoje nós vamos ver se concluímos os sinais. E nós já sabemos, já lemos, já meditamos nos primeiros versículos do capítulo 24 de Mateus. Então nós vamos voltar aqui no tema que nós paramos, que é a parábola da figueira, verso 31. Verso 31. Jesus, ele vai falando dos sinais, ele fala sobre a grande tribulação, o que aconteceria ou acontecerá na grande tribulação, e ele fala também, quando ele começa a falar sobre a vinda dele, ele conta uma parábola. Jesus gostava muito de contar parábolas. O que é isso? Ele pegava algo do cotidiano, que todo mundo conhecia, via. Ele conta a parábola do trigo e do joio. E aqui ele vai usar a figueira, que é uma árvore frutífera em Israel, extremamente conhecida, assim como a oliveira. Eles lá cultivam a figueira. E ele vai falar então, vai ensinar, pegando essa árvore frutífera, ele vai falar de coisas espirituais. E ele disse, verso 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, isto é, o seu ensino. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas que ele mencionou para trás e que nós já examinamos, quando virdes todas estas coisas, acontecendo, ele quer dizer assim, sabei que ele está próximo, está mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, que é o dia e a hora do arrebatamento, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso também, ficai vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Jesus, ele virá de uma maneira velada, ou seja, como vem o ladrão. O ladrão não vem tocando trombeta e avisando que ele está chegando para assaltar, para roubar, né? Ele vem na calada da noite, naquela hora que você está com sono mais profundo, é a hora que ele chega, né? Jesus está exemplificando aqui que quando ele voltar, as pessoas podem ser apanhadas de surpresa, né? Porque se não vão, os que não estiverem vigilantes, com a vida em ordem, vão ser deixados para trás. Irmãos, nós vimos vários sinais até aqui, e nós paramos na última quinta-feira, analisando esse sinal que é a parábola da figueira. A figueira é um símbolo de Israel. Há uma certa unanimidade nessa interpretação. Todos os estudiosos da Bíblia, os teólogos, eles afirmam que Israel é o símbolo, é simbolizado na Bíblia pela figueira, assim como a igreja é simbolizada pela videira, pelo pé de uva, Israel é simbolizado pela árvore do figo, né, que produz o figo, né, a figueira. E Jesus, ele usa essa parábola, e aqui ele faz algumas revelações muito interessantes e muito importantes. E uma dos maiores sinais da segunda vinda de Cristo é o brotar desta figueira. Por quê? Porque Jesus falou sobre isso lá pelo ano 30, 33, por aí assim, da era cristã, que foram 2 dias antes dele morrer, né, que ele pregou esse sermão. Então, lá pelo ano 33, mais ou menos, no ano 70 daquela mesma era, naquela geração ainda, aconteceu que os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, mataram mais ou menos 1.100.000 judeus que estavam reunidos ali, vindo de todas as partes do mundo para celebrar a Páscoa. Foi na Páscoa judaica que as legiões romanas sitiaram Jerusalém, estaquearam a cidade inteira, ninguém entrava, ninguém saía, e durante esse cerco, descrito pelo historiador Flávio Joséfos, ele conta e dá essas informações: cerca de 1.100.000 judeus foram mortos, sobraram em torno de 70 a 90 mil vivos, e esses foram aprisionados e foram levados para Roma para construir o Coliseu Romano. Se você for no Coliseu Romano, eu fui, você vai ver lá ao lado do Coliseu o arco de Tito, imperador Tito, que na época era general, não era imperador. Ele vai suceder o pai dele, Vespasiano. E ali depois, quando eles constroem, o Vespasiano começa a construir o Coliseu e Tito termina com o trabalho escravo dos judeus, né, que eles escravizaram e levaram. E os que sobreviveram àquele período de construção foram vendidos como escravos e espalhados pelo mundo inteiro. E assim eles viveram 1878 anos. Por isso esse é talvez o maior sinal, o maior de todos os sinais da proximidade
da volta de Jesus, porque eles viveram até a nossa geração, até o século XX, até 14 de maio de 1948, quando foi criado o atual Estado de Israel. A figueira brotou ali, nesta data. Então Jesus disse, olha, a geração que vir, a figueira brotar, não é a figueira ser plantada, a figueira estava plantada, mas ela estava como que inativa. Porque espalhada pelo mundo, no exílio, na diáspora, isso é história, né? Ela, de repente, ela brota e começa a lançar folhas, a ficar frutífera e a expandir. Toda a guerra que Israel fez com os árabes atacando Israel, Israel se defendendo, ele expandiu os seus territórios. Ele cresceu. Por isso, toda essa encrenca aí de territórios, né, está ligada a essa profecia. Portanto, essa é a mais importante profecia, ou o sinal mais importante da iminente volta de Jesus. Jesus disse que quando víssemos esses sinais, ele estaria às portas para retornar. E nós estamos vivendo isso aí. E aí, então, como eu ensinei na última quinta-feira, quanto tempo dura uma geração bíblica? Eu falei várias coisas, alguns pensam em 40, outros 60, outros 70, outros 120, e tem várias opiniões. No meu entendimento, eu dei para os irmãos, é 70 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Então, aqueles que nasceram na década de 40, está chegando na hora de morrer. Eu, como nasci em 43, está chegando a hora de morrer. Mas como eu vou ser arrebatado, glória a Deus por isso, eu pelo menos dou glória a Deus. Não vou passar por essa experiência, né? Se Deus assim me permitir. Se não, também não tem problema. Eu vou e volto no instantinho, como diz, num pé lá e outro cá, né? Nós vamos e voltamos para o arrebatamento, porque quem morrer vai ter que ressuscitar, vai participar do arrebatamento. E tem mais uma coisa, vai primeiro, né? Primeiro os que vão ressuscitar, depois os que vão ser transformados. E os dois grupos juntos subirão a encontrar o Senhor nos ares. Então, nós estamos vivenciando. No meu modo de ver, dura 70 anos, né, uma geração. Portanto, se Israel, e aqui é uma especulação, diga assim, especulação. Especulação, irmãos, é uma ideia. Você parte com alguns dados e chega a uma conclusão, né? Você pega alguns dados, analisa, encaixa e faz uma especulação. A minha é tão boa quanto a tua é tão boa quanto a minha, né? E a do meu vizinho lá. Então, eu digo que se Israel é a figueira, como eu creio que é, e se uma geração dura 70 anos, então, dentro de pouco tempo, termina este período, e Jesus disse que não passaria essa geração que visse a figueira brotar, sem que tudo se cumprisse. Por isso nós estamos trazendo, inclusive, esse estudo, debulhando isso para você poder entender bem. Mas, será que nós podemos marcar, então, uma data para Jesus voltar, 2018, coisa assim? Não, a resposta é não. Nós lemos aqui no verso 36, vamos ler novamente? O verso 36, Jesus disse, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. O meu entendimento disso aqui, irmãos, é que quando Jesus estava em carne, ele não sabia. Por quê? Ele havia esvaziado-se dos seus atributos divinos, de onisciência, onipotência e onipresença, para encarnar, para se tornar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Depois que ele ressuscitou, o meu entendimento é que ele sabe. Por quê? Por causa do atributo divino da onisciência. Tudo que Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe. Eles são os três únicos que são oniscientes. O homem não é, os demônios não são, os anjos não são. Por isso Jesus disse que os anjos do céu não sabiam.
e não sabe mesmo, e até hoje não sabe, e vão continuar não sabendo, né? Porque tem um propósito. Quando eu falar do arrebatamento, eu explico por que que nós não sabemos esse dia e esta hora, e por que que o diabo gostaria tanto de saber esse dia e esta hora, né? Então ninguém sabe, Jesus disse. Então nós não podemos marcar nem o dia nem a hora. Preste atenção no detalhe. Jesus está falando de um dia determinado e dentro deste dia de uma hora determinada, dentro daquelas 24. Ele está falando de um dia determinado e de uma hora determinada. O texto grego dá essa interpretação que Jesus estaria sendo bem específico. Muito bem, mas agora, leia, abra a tua Bíblia nesse evangelho mesmo, em capítulo 16, verso 3. Mateus, capítulo 16, verso 3, Jesus fala algo muito interessante que nós podemos ligar a esta afirmação dele. Mateus 16, 3, Jesus respondendo a uma pergunta, que o povo queria ver um sinal, e Jesus responde assim, no verso 3, ao cair da tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. É interessante, né? Hoje à tarde nós começamos a ver o tempo mudar. A gente sabia que vinha, só de olhar o tempo. Meu sogro era um homem do campo, ele sabia essas coisas, eu ficava maravilhado quando ele me falava dessas coisas, né? Hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai entrar o inverno e tal. Ele sabia dessas coisas porque ele era um homem do campo, né? E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E Jesus conclui, ora, sabeis discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha a pergunta que ele faz. Ou seja, esse negócio de discernir os sinais dos tempos é com os homens. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que nós não podemos marcar o dia e a hora, mas nós devemos discernir o tempo que nós estamos vivendo, os sinais que estão acontecendo diante de nós. Abra o olho. É mais ou menos isso que ele está falando. Fique esperto. Né? Por quê? Porque essas coisas estão acontecendo, estão dizendo que eu estou às portas. Você está entendendo o que Jesus está falando? Amém? Agora, em relação ainda à figueira, irmãos, tem um tema, um assunto que você precisa entender bem. O grande problema é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém. Israel, quando entrou em guerra com vários países árabes, na guerra chamada a Guerra dos 6 Dias, em 1967, eu me lembro bem dessa guerra, a gente recebia notícias, não só no rádio, mas na televisão também, via aquelas manobras, aquelas coisas todas, uma coisa horrível. E Israel, então, ele se viu cercado por 6 exércitos de 6 povos. Ele cercado de todos os lados, norte, sul, menos o oeste, que é marítimo. Israel dominava aquela região ali. Mas, de repente, houve a guerra. E Israel, então, ele capturou, tomou vários territórios, expandiu as suas fronteiras. Todos esses territórios. E dentre esses territórios, Israel ficou com 2. Ele anexou ao seu território 2 territórios, conquistados na Guerra dos 6 Dias. Elaboraram uma lei pelo parlamento israelense, e através desta lei, Israel anexou ao seu território as colinas de Golã, que fica no norte de Israel, naquelas montanhas do Monte Hebron, do Monte Hermon, melhor dizendo, aonde estão as nascentes do Rio Jordão. O Rio Jordão nasce nas montanhas, e ele desce, né? E ele vai descendo até o lago da Galileia, até o mar da Galileia. Por isso que a palavra Jordão, em hebraico, significa o que desce. Esse é o sentido dessa palavra, né? Então ele desce. Israel tomou da Síria na guerra, ele conquistou e tirou da Síria
e não devolveu esse território e anexou. Por quê? Porque a Síria poderia, segundo as explicações deles lá, ela poderia, como está em constante conflito com Israel, desviar as nascentes do Rio Jordão para o território sírio, secando do lado de Israel, e Israel ficaria sem água. Então, para evitar uma futura guerra, eles já anexaram aquilo ali, né? E outro território que eles anexaram é a parte velha da cidade de Jerusalém. Eles unificaram, eles só tinham a parte nova, a parte histórica estava com a Jordânia, eles tomaram, conquistaram nessa guerra e unificaram a cidade de Jerusalém, e através desta lei, votada unanimemente no parlamento israelense, Israel foi declarada a capital eterna do Estado de Israel. Jerusalém foi declarada a capital eterna do Estado de Israel. Por isso, esses dois territórios não entram nessas negociações. Todos os outros entram. Estão lá naquela refrega, né? Negociando terra por paz, aquela coisa toda, né? E muita gente já morreu por causa disso, até primeiros ministros de Israel já morreram por causa disso, né? E assim vai continuar. Então, Jerusalém é o pomo da discórdia. Por quê? Porque ela está se tornando, ela está se cumprindo uma outra profecia. Abra lá, você está em Mateus, volte mais algumas páginas no Antigo Testamento, bem pertinho ali da divisão do Antigo com o Novo, você encontra Zacarias. O capítulo 12 de Zacarias fala desse tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo exatamente isso. Zacarias, capítulo 12. Diz assim: a palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu e o que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele, ou seja, o Deus Criador. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco de Jerusalém. Naquele dia, olha o que Deus fala aqui: farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela, isto é, contra Jerusalém, todas as nações da terra. Então, nós estamos vivendo esse período, a introdução desse período. Ou seja, Jerusalém, ela se torna uma pedra pesada para todas as nações. Irmãos, se você fizer uma pesquisa de todas as resoluções da ONU, até hoje tem mais de 1000 resoluções, metade delas são sobre Israel. Metade delas. E quase todas sobre Jerusalém. Esse é o problema. Ou seja, as nações se reúnem para discutir e não chegam num acordo sobre isso. Por quê? Porque Jerusalém está se tornando um obstáculo para a paz ali. Israel não abre mão de Jerusalém. Veja bem, os judeus têm Jerusalém como a sua capital eterna. Os palestinos querem a metade, aquela antiga metade que era da Jordânia, não tem nada com palestino, era da Jordânia. A Jordânia não reivindica aquilo, mesmo porque não tem interesse, e nunca nem cuidou daquilo. Israel cuida, porque é uma fonte de turismo. No tempo da Jordânia, os turistas ocidentais não podiam entrar em Jerusalém. Na parte velha, não. Aonde está o túmulo de Jesus, toda essa parte, nada. No tempo da Jordânia, não. Israel é que abriu ao unificar, né? Então, os palestinos querem a parte velha de Israel, que ele conquistou da Jordânia, para ser a capital do futuro Estado palestino. E o Papa quer internacionalizar a cidade de Jerusalém com o apoio de vários países. Ele quer tornar Jerusalém uma cidade internacional, uma cidade aberta, ou seja, é de todo mundo e não é de ninguém.
É mais ou menos isso. E Israel não concorda. Então, Israel vai se tornando uma pedra pesada Jerusalém vai se tornando uma pedra pesada para todas as nações. Uma das últimas declarações do atual primeiro-ministro, feita no dia da Guerra dos 6 Dias, que eles comemoram lá, a unificação da cidade, ele disse assim, está no jornal: Jerusalém unida é a capital de Israel. Jerusalém sempre foi e sempre será nossa. Ela nunca mais será repartida ou dividida, disse Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Então, eu quero que você entenda que nós estamos vivendo nesse período, né, e esse sinal da figueira está ligado muito de perto a Jerusalém, o cumprimento dessa profecia de Zacarias 12. Está se tornando uma pedra pesada, e a Terceira Guerra Mundial vai envolver, com toda certeza, a cidade de Jerusalém. Mas eu tenho que prosseguir, então vou ver um outro sinal com os irmãos. Um sinal muito interessante que nós estamos vendo também no cumprimento. É o derramar do Espírito Santo. Mas junto com este sinal, para e passo com esse sinal, tem um outro que corre junto. É a apostasia, e um é contrário ao outro. Então nós estamos vendo o derramar do Espírito Santo na igreja e a apostasia na igreja. São dois sinais, né, que estão juntos, correndo juntos, ou seja, acontecendo juntos. Irmãos, de 30, 40, 50 anos para cá, começou um avivamento. Aliás, começou há mais tempo, há cerca de 100 anos atrás, começou um despertamento, um avivamento no mundo inteiro. Começou nos Estados Unidos e foi incendiando, né? E no Brasil, há cerca de 50 anos atrás, houve assim um despertamento, criações de igrejas mais de linha pentecostal, despertamento, né? Foi assim um avivamento muito grande, onde nós temos essas igrejas hoje chamadas neopentecostais, vem desse movimento. Isto é o derramar do Espírito Santo. Essa igreja, que vai fazer 29 anos, é fruto desse derramar do Espírito Santo. Nós estávamos lá na outra igreja batista bem tradicional, onde você não podia dizer amém no meio do culto, nem da pregação, onde você não podia dizer glória a Deus, aleluia, de jeito nenhum. Era, quando muito, no final da oração, um amém mais forte, né? Falar em línguas, dons de cura, nem pensar. Era tudo coisa lá do passado. Era para a igreja primitiva. Esse é o entendimento dos batistas tradicionais e que tem, até hoje, tem melhorado muito. Hoje há uma abertura bem maior, mas há 30 anos atrás não havia. Em 85, quando nós começamos essa obra. Então, essa igreja, por exemplo, é fruto desse derramar do Espírito Santo. Da liberdade que se dá para o Espírito Santo agir na vida do crente nascido de novo, né? Para o transbordar do Espírito, para a manifestação dos dons, os 9 dons do Espírito Santo, né? Tudo isso veio aqui no Brasil em torno de 50 anos para cá. De 50 anos para cá. Irmãos, eu tinha 30 anos de fé, 30 anos de crente batizado e nunca tinha ouvido uma pregação até 1978, 79, uma pregação sobre o arrebatamento da igreja. Eu não sabia que existia isso. E eu já tinha quase 30 anos de crente. Eu não sabia que a igreja ia ser arrebatada, porque Batista não prega sobre isso. Batista prega sobre o novo nascimento e a entrega da vida a Jesus. Todo domingo o sermão é sempre sermão evangelístico. É uma característica deles, né? E na escola dominical se estudava a vida de Moisés, a vida de Elias, a vida desse, a vida daquele, a vida de Jesus, mas não se estudava, né? E não se estuda escatologia, a segunda vinda de Cristo. Por isso vocês são privilegiados, viu? Tem um pastor que se interessa muito por esse assunto, e graças a Deus estamos aí na internet, com alguns milhares de acessos, né, pastor, nesse material, que tem ajudado tanta gente
e preparado a vida. Eu recebo e-mails toda semana, cada um mais emocionante do que o outro. Eu recebi um e-mail essa semana de uma pessoa que é um judeu de origem judaica, ele é brasileiro, mas desviado do Evangelho, e ele começou a ouvir esses estudos, e ele ficou muito impactado, principalmente aquele estudo sobre Gog e Magog, onde eu mostro a Terceira Guerra Mundial na iminência de acontecer. Vai para os nossos dias de hoje, é um estudo bem atualizado. Então, ele mandou um e-mail dizendo que ele foi muito impactado com esses estudos. Deus está usando essas coisas. Mas, irmãos, junto com o despertamento, o derramar do Espírito Santo, está ocorrendo a apostasia. Hoje nós temos tanta apostasia no meio cristão, principalmente, né? Por exemplo, vou citar coisas que você de vez em quando ouve aí na televisão: pastores gays, pastores lésbicas. Isso é uma aberração. Por quê? Porque a Bíblia é contra isso. Os efeminados, eles não herdam o reino de Deus. Está escrito isso na Bíblia. Se eles não se converterem e abandonar esta prática, eles não herdarão o reino de Deus. Quer ver isso? 1 Coríntios 6. Abra lá, 1 Coríntios 6. Né? E nós temos isso hoje, não só aceitação, mas também até lideranças que estão nessas práticas, condenadas pelas Escrituras, né? E sendo consagrados como líderes, pastores, bispos, né? Capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 9 em diante, até o 11. É muito claro esse texto. Bastaria só esse texto do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para resolver essa questão. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esses foram, não são mais. Entendeu? Foram. Esses aqui que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Eram pessoas que tinham sido levadas essa vida, né, errada, totalmente contrária à palavra de Deus, né? Como é falado aqui muito claramente, nem os efeminados, nem os sodomitas. O que é sodomia? É o homossexualismo, masculino e feminino, né? O lesbianismo e o homossexualismo masculino. Então, o apóstolo deixa muito claro, por orientação do Espírito Santo, que esses tais não herdam o reino de Deus. Então nós temos essa apostasia aí. Debate sobre o sexo de Deus. Coisas horrorosas andam acontecendo. Irmãos, essas consagrações, igrejas tradicionais, principalmente nos Estados Unidos, com essas aberturas, né? Igrejas tradicionais têm consagrados homossexuais que têm nas suas igrejas como líderes. Isso tudo é apostasia. E apostasia é um sinal. Eu já vou ler o texto que mostra a apostasia. Por exemplo, tem seminários teológicos que formam pastores e que são apóstatas. Eles, por exemplo, ensinam que não houve um nascimento virginal de Jesus. Que Jesus foi gerado por um homem em Maria, e não pelo Espírito Santo. Ora, se ele foi gerado por um homem, provavelmente José, no entendimento dessa turma, então Jesus nasceu com a mesma natureza caída que eu e você. Inclinado para o mal, eu e você. Ele precisava tanto de um Salvador como eu e você precisamos. Precisava da mesma salvação. Olha como isso destrói o fundamento da fé cristã. Estão ensinando isso em seminários. Isso é apostasia. Isso é apostasia. Além de outras heresias. Irmãos, a Bíblia fala em
1 Timóteo 4, de 1 a 5, né, de espíritos de enganos e doutrinas de demônios que entrariam nas igrejas nos últimos dias. Nós estamos vendo isso. Se eu tivesse mais tempo, eu ia debulhar isso para vocês. Mas se você quer um pouco mais, entra no meu site, www.valtenirporto.com, e lá nas mensagens tem uma profecia chamada Solenes Advertências Proféticas. Leia aquela profecia que Deus deu a Stanley Frodsham. Eu tenho ela tem quase 30 anos que eu tenho aquela profecia, e eu apostei lá, e você vai ver o que é que Jesus fala sobre esses espíritos de engano no seio da igreja. Solenes advertências proféticas. Nós hoje, irmãos, nós estamos vendo o aumento do demonismo no mundo, satanistas que vêm para dentro das igrejas, praticar atos, inclusive, contrários às igrejas. Né? Pessoas que falam em línguas, quando você fala línguas satânicas, e vem a amaldiçoar a igreja. Por isso que nós precisamos do exercício do dom chamado discernimento dos espíritos, para saber se aquela língua que alguém está falando é língua satânica, ou é coisa da carne, ou é língua dada pelo Espírito Santo. Irmãos, é coisa muito séria. Eu conheço uma experiência de alguém que está dentro de uma igreja pentecostal, bem pentecostal dessa, que quando vai orar, todo mundo ora, e ora em línguas, e aquele fervor, e essa pessoa tinha recebido o dom de discernimento de espíritos, e interpretação de línguas também. Né? Não só o dom de línguas, mas também da interpretação. E de repente o Espírito Santo abriu o entendimento dele e ele começou a interpretar aquelas línguas. E boa parte delas estava amaldiçoando a igreja, amaldiçoando os pastores, xingando, blasfemando. Aqueles que mais gritavam e pulavam eram os que mais faziam isso. Isso é satanismo, isso é demonismo. Por que eu sou tão equilibrado? É porque eu conheço essas coisas, eu sei dessas coisas. Então, irmãos, não é querer proibir o Espírito Santo de manifestar, não é nada disso. Ele tem ampla liberdade na minha vida, eu sou dele. Jesus me disse que eu sou dele. Ele falou comigo, me mostrou, falou, apareceu comigo, falou comigo. Então não tem nenhum impedimento à ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o que me guia. Mas nós temos que ter equilíbrio, porque essas coisas acontecem e a maioria dos crentes, ditos pentecostais, aqueles que mais pulam e gritam, nem sabe que estão sendo usados por espírito de engano e às vezes fazendo essas coisas. Isso é fato. Eu conheço as pessoas. Então, nós estamos vivendo num momento muito complicado. Os últimos dias, a Bíblia diz que seriam tempos trabalhosos, tempos de dificuldades, tempos difíceis. E a coisa mais terrível para a igreja, nos dias que correm, são os espíritos de engano que ensinam doutrinas de demônios. Que mistura um pouquinho de veneno numa grande, você nem percebe, mas você acaba sendo envenenado. Né? Nós vemos também, né, dentro desse aspecto de aumento do demonismo do mundo, pessoas endemoniadas. Como tem... Se você, eu que sou crente há cerca de quase 60 anos, eu digo para você que há 30, 40 anos atrás, você não via as pessoas endemoniadas. Nem na igreja, nem na rua, e hoje você vê para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque com o advento da televisão, começou-se a divulgar e a praticar essas coisas, e você vê nas novelas, né, você vê todo esse satanismo na novela, e essa coisa toda, e as pessoas estão sendo contaminadas. E quando elas vêm para a igreja, esses espíritos se manifestam, e as pessoas, então, são tomadas por esses espíritos malignos. Isso é um aumento de pessoas endemoniadas no mundo. Irmãos, se você se você quer saber mais alguma coisa, por exemplo, não sei se você já ouviu falar de pessoas que pegam fogo de dentro para fora.
chama-se combustão espontânea. Os cientistas têm estudado milhares de casos e não conseguem chegar a um ponto, a um acordo. Por quê? Mas como que uma pessoa, de repente, se incendeia de dentro para fora e queima até derreter a gordura do corpo? Morre queimado. Isso chama-se, a ciência chama de combustão espontânea, mas na verdade é manifestação de demônios. Se você entrar no Google e colocar lá combustão espontânea, você vai ver muitos vídeos. Eu nem aconselho você ver isso, é tão pavoroso que é. Mas você vai ver muitos cadáveres, inclusive vídeos de pessoas queimando, incendiadas, assim, e outros já são cinzas, e a ciência não sabe explicar, médico legítimo. Isso tudo é demonismo, irmãos. Aqui em Curitiba, o jornal publicou, eu tenho essa reportagem, né, de uma mocinha de 13 anos que ela ouviu uma voz de um tal de negão dizendo que ia matá-la, que era um demônio. Em vez de levar essa menina para uma igreja para expulsar esse demônio, ficaram lidando assim, e um dia ela foi comprar umas coisas e levou o sobrinho com ela. Quem conta isso é a irmã dela no jornal. Eu tenho o recorte do jornal da Gazeta do Povo. E quando ela voltou, ela começou a dizer, ele vai me matar, toma o seu filho. E, de repente, ela entregou a criança e ela incendiou na frente da irmã as roupas e tudo, e foi levada para o hospital com queimadura de 3º grau, né, e dentro de poucos dias ela morreu. Aqui em Moarama também, pastor Matias, pastor, conhece casos. Então, isso tudo, irmãos, é o aumento do demonismo no mundo. É por isso que nós fazemos batalha espiritual diária. Combatemos, temos que combater. Nós temos aqui um pouco melhor, uma situação um pouco melhor nessa cidade, nessa região, por causa da batalha que essa igreja faz. Porque se nós não fizermos, essas coisas acontecem, né? E acontecem numa escala muito grande. Porque nós estamos vivendo os últimos dias sobre a terra. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E que logo, logo ele será aprisionado e lançado no abismo, onde ele vai ficar com os demônios 1000 anos, conforme nos diz Apocalipse. Amém? Apocalipse capítulo 20. Então, para terminar, falta um sinal só. Ô pastor, só um sinal? E qual que é esse sinal? Vou dizer agora, né? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Você vai ver, então, o texto que fala da apostasia, que viria nesse tempo final. Mas vai ver também o último sinal que falta acontecer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo 4, nós lemos assim. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a segunda carta. A primeira ele descreve o arrebatamento, no capítulo 4, como seria o arrebatamento, 4 e o 5. Parte do 5 foi lido hoje. O 4 fala só sobre o arrebatamento. E a igreja de Tessalônica alguns ficaram em dúvidas, e o apóstolo Paulo, com orientação do Espírito Santo, vai escrever uma segunda carta para aclarar mais a primeira. E ele diz assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele? Se você olhar para a primeira carta, você vai ver que Jesus vai voltar e nós vamos subir a encontrar o Senhor nos ares. Então, Paulo está dizendo, quanto ao arrebatamento, em outras palavras, ele está dizendo isso. Rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada por nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Irmãos, agora há pouco não estava falando da apostasia?
sem que venha a primeira apostasia, e eu mostrei para vocês quanta apostasia está correndo, solta no mundo, no seio da igreja. Então, sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, que é outro nome dado ao anticristo, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Este é o último sinal que falta. O aparecimento do filho da perdição, do homem do pecado, ou seja, do anticristo. Irmãos, quando eu ministrei domingo, dia 31, sobre profecias contemporâneas, eu falei de David Wilkes e David Our, Dr. David Our, lá da Nigéria, do Quênia, melhor dizendo. Ele diz num dos vídeos dele, você pode ver na internet, lá no meu site, só clicar na figura dele que vai abrir os vídeos dele. Um desses vídeos ele diz que o Senhor mostrou para ele o anticristo. O anticristo já está no mundo. O Senhor mostrou para ele quem é este homem e mostrou ele, inclusive, articulando-se com os principais políticos da atualidade. Mas Deus não permitiu ele dizer ou ele revelar ainda o anticristo. O Senhor disse que ainda não está na hora dele revelar ao mundo quem é este homem. Então o anticristo está para se manifestar, e a igreja vai estar aqui. Olha o que o apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, está nos dizendo, que o encontro, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso encontro com Ele nos ares, não acontecerá sem que venha a primeira apostasia, ela está por aí, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A igreja estará na terra quando o anticristo for revelado. É claro que ele não vai chegar numa rede de televisão e dizer assim, olha, pessoal, eu sou o anticristo, eu venho aqui para bagunçar a vida de vocês. É claro que ele não vai falar isso. Ele vem como se fosse o Cristo. Mas sobre ele é o próximo estudo que eu vou fazer. Amém? Então, o próximo estudo que nós vamos fazer, eu vou falar sobre o anticristo. Irmãos, como eu ando muito cansado, eu não vai ser quinta-feira não, tá? Quinta-feira vai ser outra pregação, e eu vou anunciar mais para frente. Eu tenho que sair de férias, eu e Elizabeth estamos cansados, precisamos descansar um pouco para o final do ano, né? Novembro, dezembro, os pastores começam a sair de férias, e então eu vou continuar ministrando. Eu vou falar desse personagem e vou mostrar realmente, eu sei há muito tempo que ele está no mundo. Ele está preparado, ele é um líder, é um pequeno chifre, é um líder que vai assumir dentro de um contexto de muita dificuldade para os países da terra, e não sei se você percebe, a cada dia as crises aumentam. Tudo isso, irmãos, é preparação para o aparecimento deste homem, que é o Cristo de Satanás, o homem que tem uma sabedoria que nenhum outro homem tem, uma capacidade que nenhum outro homem tem. Lembre-se, o anticristo é um homem previsto na palavra de Deus, principalmente no livro do Apocalipse, mas também nos livros proféticos de Daniel, de Isaías, fala dele. Mas ele é um homem previsto para aparecer num determinado período, realizar uma obra determinada e desaparecer da história da humanidade. Ele é um homem para um período curto determinado. E ele já está na terra. Se ele está na terra, e Jesus vai travar com ele a batalha do Armagedon, primeiro Jesus aí busca a igreja, leva a igreja, celebra as bodas, e depois Jesus volta com os santos, os anjos, trava a batalha do Armagedon, aprisiona o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás, e o lança no abismo, e instaura o reino de Deus sobre a terra. Então, se ele está na terra, é para a finalidade de manifestar-se muito brevemente. Por isso, meu irmão, se alegre, porque Jesus está voltando. É tempo de santificar-se. Vamos ficar em pé.
Você foi abençoado nessa noite? E assim nós encerramos esses estudos sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Falta só este sinal, o aparecimento do anticristo. E eu vou te dar aqui, porque eu não sei, né, se eu vou lembrar de te dar essa chave, mas eu vou te dar uma chave para você ficar com ela e ficar esperto. Preste atenção. O homem que estiver à frente de uma confederação de 10 nações, muito provavelmente 10 nações da Europa, e fizer um tratado de paz com Israel para durar 7 anos, saiba que este homem é o anticristo. Tá? Porque a Bíblia diz que vai acontecer assim. Mas quando nós falarmos sobre o anticristo, vou mostrar os textos e nós vamos examinar, né, quem é este homem. Há muito tempo eu tive um sonho, e no sonho o Senhor me dizia, e me apontava, este é o anticristo, mas não tenha medo dele, ele não pode te tocar. Aleluia! Eu me lembro bem dessa frase. Este é o anticristo. E eu o vi. E outro dia, não tem muito tempo, eu quase caí. Eu não caí porque eu estava sentado no sofá. Porque eu estava vendo e, de repente, eu vi um personagem, uma pessoa num filme, um ator, que parece demais com esse personagem. Mas quando eu falar sobre o anticristo, eu falo sobre essas coisas para você. Não sei, irmão, se é o mesmo que Deus mostrou para o David Ur. Mas ao David Ur, Deus deu uma visão para ele muito clara e disse, esse é o anticristo. E o viu articulando com os principais políticos da atualidade. Então, Jesus está muito próximo de voltar. Se você não tem certeza da sua salvação, você precisa ter. E para você ter certeza da sua salvação, basta que você convide Jesus para entrar na sua vida. Amém. Graças a Deus.